Olá, bom dia! Olá, bom dia! O contorcionista do crime. O bandido se encolhe, entra num espaço mínimo. O comparsa dá cobertura. Os dois invadem o prédio e saem com 3 bicicletas. Flagrante de assalto. Estudantes são vítimas de bandidos em Vila Velha. Criminosos armados agem na porta da escola tranquilamente e roubam celulares dos alunos. O TN fala sobre a denúncia de suspensão de multas no Detran. A polícia investiga se houve participação de funcionários do órgão. O TN traz ofertas de emprego e mostra ideias simples e transformadoras. Na Serra, pacientes que não sabem ler recebem medicamentos com adesivos que indicam como o remédio deve ser usado. E essa iniciativa já apresenta bons resultados. E tem jacaré na rua. O animal deu um passeio em Jardim Camburi, Vitória. E, é claro, virou atração no bairro. Esses e outros assuntos você confere bem rapidinho. O TN começa com uma reportagem curiosa. Na passarela segue um jacaré. Já imaginou encontrar um bichão desses desfilando no meio da rua? Pois é, moradores de Jardim Camburi, em Vitória, receberam a visita. E de uma coisa tiveram certeza: o jacaré estava de barriga cheia. Bem no meio da rua tinha um jacaré. A cena foi registrada por volta das 8 da noite dessa quarta-feira, na rua Alvim Borges da Silva, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A presença do animal surpreendeu a vizinhança. Olha o que a gente encontrou aqui na rua aqui, e não é de brinquedo. A barriga dele tá bem cheinha, deve ter comido bem. Acho que ele não quer comer mais ninguém, não. O Alexandre estava chegando para visitar alguns parentes quando deu de cara com o jacaré. A gente chegou aqui para uma reuniãozinha na casa de uns amigos, né? E de repente a gente viu um jacaré, né, no meio da rua. Ele estava se mexendo para um lado para outro. A gente começou a tirar algumas fotos, começou a aparecer mais gente, né? Uma situação bem inusitada, né? A gente ficou meio surpreso assim. Nunca tinha visto um jacaré no meio da rua, né? Os moradores chegaram a jogar alguns pedaços de carne para o animal, que recusou a refeição. Teve um vizinho aqui que jogou uma carne com uma esperança de alimentar, mas não deu muito certo não, entendeu? Ele estava com a barriga bem cheia, não sei se estava prenho ou tinha comido já alguma coisa, né? Lá do outro lado da rua existe uma lagoa. Então, a suposição dos moradores é de que esse jacaré tenha vindo pela tubulação, que sai de lá e chega até aqui, no fim da rua, onde desemboca em um córrego. Eles acreditam que o animal tenha saído de lá e caminhado até o local onde ele foi encontrado. O detalhe é que essa não é a primeira vez que um jacaré é encontrado por aqui. É a segunda vez que aparece, né? Estava por aqui, acho que tem algumas lagoas aqui no Parque da Vale e tem um rio aqui atrás, né? A gente ligou para a Polícia Ambiental, só que a gente teve que entrar, a gente não viu, mas o pessoal acho que resgatou o jacaré e deve ter levado para algum canto aí. Essa ilustre visita dificilmente será esquecida por todos. Muito legal, um jacarezinho. Não precisamos de zoológico em Vitória, é só andar pelas ruas. Que diversão e que susto, hein? Tudo bem que esse jacaré estava aparentemente calmo, barriguinha cheia, mas encontrar um bicho desse bravo, eu não quero não, viu? Pois é, nem eu. A Vale disse que não recolheu o animal. A Polícia Ambiental também disse que não. Esse passeio do jacaré aí se tornou um mistério. Então nós só esperamos que nesse momento ele esteja tranquilo no ambiente dele e não saia por aí tomando conta da rua, né, Ingrid? É isso aí. Olha, a polícia investiga o homem flagrado fazendo disparos na Baía de Vitória. Ele e um amigo estão num jet ski e parecem estar testando a arma. São vários tiros. O lugar é bastante frequentado nos fins de semana. No local ficam pescadores, passam pedestres. Quer dizer, a população ficou exposta ao perigo. Os dois homens no jet ski se posicionam próximos a residências. Enquanto um filma com o celular, o outro jovem de bermuda amarela prepara a arma e efetua vários disparos.
O flagrante foi feito por um morador do bairro Pontal de Camburi, em Vitória. O local fica perto da Ponte da Passagem. Repare mais uma vez o rapaz atirando, sem se importar com nada e nem ninguém ao redor. O vídeo foi gravado na tarde do último sábado. Uma fonte que não quis ser identificada nos contou que estava aqui próxima do local com os filhos quando flagrou a cena. O ato inconsequente gerou revolta. Disparando aqui no meio desse jeito, tem um monte de gente passando aqui, perigoso. Absurdo um negócio desse, né, velho? Tem a comunidade que mora ali e o pessoal sai para pescar. Tem muita criança que brinca ali na beira-mar, muita pessoa que anda aqui. Eu acho que corre muito risco, sim. Esse professor de segurança pública analisou o vídeo e identificou um cenário preocupante. Ele apontou os riscos e as consequências de atirar em um local como esse. É uma situação que traz risco, tanto para as pessoas que estão manuseando ali aquela arma de fogo, né? Como também para a população, os moradores ali do entorno do canal de Camburi, né? E também até pedestres, né? Porque você vê que tem uma certa proximidade ali da ponte da passagem também. É um indivíduo que está manuseando uma arma, a gente não sabe se ele tem um nível de conhecimento para manusear aquela arma naquela situação, e numa embarcação pequena, num jet ski. Qualquer ondulação ali pode gerar um desequilíbrio nele e ele disparar ou nele, ou na própria embarcação, ou até mesmo para quem está na margem ali do canal de Camburi, né? Então é um risco iminente que a gente tem nessa situação. O autor dos tiros ainda não foi identificado. A Capitania dos Portos recebeu as imagens e disse que vai repassar aos órgãos de investigação. O vídeo é um vídeo curto, né? E tem uma certa distância ali para o local onde ele efetuou aquele disparo. A princípio, dá para identificar que é uma pistola e com algum mecanismo ali que está expandindo ali a capacidade dela de tiro. Mas aí isso daí teria que ser analisado com maior precisão para identificar, né? A gente acredita aí que o trabalho de investigação vai conseguir chegar na pessoa que efetuou esse disparo e identificar o porquê, né? A sociedade e a população quer saber o porquê que uma pessoa toma uma atitude dessa num dia de sábado, próximo de residências, né? E o próprio risco para ela também, né? Tá utilizando uma arma de fogo num jet ski. Olha que perigo, hein? A pessoa que fez esse vídeo disse que estava no local com a família, inclusive com os filhos pequenos, e ficou revoltada com a atitude do rapaz, já que muita gente frequenta ali o local. Pois é, como não ficar, né? Imagina se um tiro desses atinge uma pessoa. Bom, agora é esperar a investigação para identificar o autor desse ato irresponsável. Veja o flagrante de estudantes sendo assaltados dentro de uma escola em Vila Velha. Os alunos esperam o início das aulas na entrada do colégio, no bairro Ilha das Flores. O bandido, que parece armado, entra calmamente e recolhe os celulares. Veja que o portão está aberto e não há vigia no local. A ação é rápida. Do lado de fora, o comparsa da cobertura. Depois de fazer a limpa, foge tranquilamente, levando aparelhos de 5 estudantes. Motoboy é assassinado na Serra. Leandro de Oliveira, de 22 anos, trabalhava como entregador de lanches e foi surpreendido pelos atiradores no meio da rua, no bairro Ferrosa. Ainda não se sabe o motivo do crime, mas o fato é que Leandro tentou apartar uma discussão pouco antes de ser morto com 2 tiros na cabeça. O celular e a carteira dele foram levados, mas a polícia não acredita em latrocínio. Está no presídio de Cachoeiro de Itapemirim o pai que envenenou o próprio filho na tentativa de reatar o casamento. Ananias Amâncio, de 35 anos, chegou a negar o crime, mas durante as investigações confessou que colocou o produto químico na caixa de vitamina e entregou para o filho de 7 anos beber. Ele disse que tomou a atitude para chamar a atenção da ex-mulher e, com isso, reatar o relacionamento. Logo depois de beber a vitamina, a criança teve queimaduras na boca, na garganta e chegou a sangrar. O menino ficou 11 dias internado. Lotes da bebida chegaram a ser recolhidos do comércio porque o pai alegou contaminação. O auxiliar de produção responde por tentativa de homicídio e já está na cadeia. Que maldade isso, hein, gente? Olha, o número de pessoas que não sabem ler e escrever aqui no estado chama a atenção. São pelo menos 220 mil capixabas. Muitas dessas pessoas são idosas, gente que, por não saber ler,
acaba até tomando o medicamento fora do horário. Mas na Serra, uma ideia simples está ajudando e muito. Os medicamentos são entregues com adesivo colado nas caixinhas. Ele indica o horário em que o remédio deve ser tomado. Até o número de atendimentos na unidade de saúde diminuiu. Dona Maria de Lourdes é diabética e hipertensa. Precisa literalmente de um baldinho para comportar tantos remédios. Volta e meia, ela trocava alguma medicação. Eu tomava uma aqui que às vezes não era de tomar meio-dia, eu tomava. Tomava de meio-dia, eu tomava de manhã. Era assim. Mas há pouco mais de um mês, uma ideia simples mudou a vida da idosa. Tá vendo esses adesivos nos copinhos? Agora não tem risco de errar a hora do remédio. E isso fez uma diferença e tanto. Não vai ter erro não, que eu tomo tudo certinho. Essa ideia surgiu no município de Serra, mais precisamente na unidade de saúde de Taquaraum. A ideia se deu porque os pacientes chegavam aqui com a diabetes e com a pressão descompensada e eles informavam para a gente que era porque não sabia ler e escrever. A gente já tinha um processo na unidade que a gente fazia os envelopes a próprio punho e a gente só otimizou esse trabalho e deu a praticidade com os adesivos, porque o adesivo ele fica mais fácil para você estar organizando, estar colando na caixinha ou em algum pote que o próprio paciente tem em casa para organizar a medicação. Como a unidade de saúde é informatizada, o paciente que sai da consulta com a prescrição já leva o remédio etiquetado para casa. É que daqui o farmacêutico consegue saber a necessidade de cada um. Após sair do consultório com a receita, ele se encaminha até a farmácia e o responsável da farmácia, identificando esse paciente, coloca na caixinha ou na cartela do adesivo grampeado. Em apenas um mês e meio da implementação dos adesivos, os reflexos dessa ideia já podem ser vistos aqui na unidade de saúde de Taquaraum, na Serra. Principalmente na sala de espera. É que aqueles pacientes diabéticos e hipertensos agora só precisam vir até aqui na consulta de rotina. Deu tão certo que a partir do próximo mês a Secretaria de Saúde vai fazer a padronização dos adesivos em todas as unidades de saúde do município. É muito gratificante você conseguir implementar processos de trabalho que você consiga ajudar nas limitações das pessoas. Então a gente vê esse resultado e para a gente da unidade é muito gratificante. Eu agradeço os servidores da minha unidade que me ajudaram a implementar o processo de trabalho, porque apesar da ideia ter sido minha de fazer os adesivos, sem eles ajudando no processo eu não conseguiria. Olha como uma ideia simples pode fazer toda a diferença. Parabéns, Ingrid, minha xará e todos os funcionários da unidade de saúde de Taquaraum. Olha, que essa ideia seja espalhada e, quem sabe, possa ser adotada em todo o país. Muito interessante isso. Muito legal. Olha, a polícia está investigando a venda de suspensão de multas dentro do Detran. Além disso, investiga também um funcionário que vendia ilegalmente carros que iam a leilão e estaria facilitando a emissão de carteiras de habilitação. Mais detalhes de como funcionaria esse golpe e o que está sendo feito para apurar esse caso com o diretor-geral do Detran. É com você, Luciano. Que história é isso, hein, Ingrid? Olá, Ingrid. Olá, Jorge. Olá, amigo do TN. Realmente, essa denúncia está sendo investigada pela Polícia Civil, mais especificamente pela Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos. Agora, que denúncia é essa? O Detran fez essa denúncia afirmando que uma pessoa estaria espalhando informações falsas na internet, em redes sociais, dizendo que o próprio órgão, o Detran, estaria suspendendo ilegalmente as multas. Claro que o órgão, o Detran, fez essa denúncia, está acompanhando as investigações da Polícia Civil e essa denúncia, esse crime, esse fato, estaria acontecendo desde fevereiro desse ano. E o que o golpista fez? Ele criou um perfil falso na internet e estaria espalhando essas informações de maneira falsa. A gente está aqui junto com o diretor-geral do Detran, doutor Romeu Neto, que vai dar mais detalhes a respeito de como acontecia esse crime. Diretor, o que vocês conseguiram apurar até agora a respeito de como acontecia essa fraude, esse crime, enfim, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. De fato, o primeiro registro da ocorrência disso se deu em fevereiro deste ano, onde o golpista, enfim, ou os golpistas, eles criaram um perfil fake de WhatsApp, envolvendo a imagem do nosso diretor de habilitação e veículos do Detran,
e criaram uma narrativa, né? Espalharam através do WhatsApp uma narrativa dizendo que haveria uma facilitação na compra de veículos no leilão, no nosso processo de leilão eletrônico. E essa narrativa vai mudando, os perfis vão mudando, mas a narrativa é sempre a mesma, que há facilitação na compra de veículos, ou que há facilitação na suspensão, no cancelamento de suspensões do direito de dirigir, ou há facilitação no cancelamento de pontos, enfim, sempre criando uma narrativa de oferecer uma vantagem falsa para o cidadão. Então eu costumo dizer assim, que é um bandido tentando enganar alguém mal intencionado em oferir também vantagem com esse tipo de postura, de tentar cancelar uma suspensão, enfim, ou adquirir um veículo mais barato, ou coisa que o valha. Então assim, é algo que está sendo investigado, nós denunciamos isso em fevereiro, a delegacia está fazendo todo o procedimento de polícia para investigar e a gente conta com a ajuda da sociedade para denunciar. Né? A gente tem vários canais que podem ser usados aí para fazer a denúncia, o próprio Disque Denúncia no telefone 181 ou mesmo através da página na internet que é Disque Denúncia 181.es.gov.br. O cidadão pode também usar a ouvidoria do Estado, que é ouvidoria@es.gov.br, se quiser fazer essa denúncia através de e-mail, ou também pelo telefone, né, que é o 0800 022 11 17, que também é uma opção, que o cidadão vai nos ajudar a coibir e tentar cercar essa organização ou esse indivíduo que, mal intencionado, está atingindo a imagem do Detran e tentando aplicar golpes, enfim, na sociedade. Como o senhor ressaltou muito bem, né, são coisas gravíssimas, né, crimes gravíssimos, como, por exemplo, suspensão de multas, venda ilegal de veículos que deveriam ser leiloados e facilitação de emissão de carteiras. O Detran acredita, doutor, que exista um esquema mais forte, maior por trás disso? Olha, essa questão da investigação, a Polícia de Crimes Cibernéticos, a Delegacia de Crimes Cibernéticos está dando total apoio e fazendo o seu trabalho, fazendo a investigação, e eu não tenho maiores informações relativas ao processo de investigação. Mas eu te falo o seguinte, o Detran tem um timaço. Nós temos um timaço de servidores trabalhando todo dia em prol de acabar com esse desvio. Quer dizer, a nossa instituição é uma instituição que vem trabalhado com muita transparência, buscando comunicar o que de fato tem acontecido. E assim, o nosso sistema informatizado também nos dá muita garantia do trabalho que a gente está executando. E a gente conta com o apoio da sociedade para denunciar esse crime. Nós não vamos varrer nada para debaixo do tapete. Uma vez que isso veio à tona, a gente foi o primeiro a procurar a polícia, fomos os primeiros a procurar a polícia para fazer a denúncia e não aceitamos esse tipo de coisa. Então eu digo o seguinte, o servidor que está lá na ponta executando a sua atividade, ele tem que ter a segurança de que ele está fazendo o seu trabalho corretamente. E o nosso sistema dá essa garantia. Então, assim, o cidadão que procura o nosso serviço, ele pode ter a certeza que ele está sendo atendido em algo que é transparente, em algo que é sério. Agora, temos aí sim aqueles malfeitores, aquelas pessoas mal intencionadas tentando atingir a nossa imagem, atingir, enfim, a oportunidade de oferir lucro, oferir dinheiro, grana aí vendendo esse tipo de questão que ela não acontece. É fake, quer dizer, o cara vai dizer que vai tirar ponto da carteira, não vai tirar ponto da carteira. O cara, vou cancelar a suspensão, não vai ser cancelada a suspensão através desse mecanismo. Nós agradecemos muito, né, as palavras do doutor Romeu Neto, né, diretor-geral do Detran. Realmente, Ingrid e George, né, denúncias gravíssimas, né, que estão circulando aqui na região da Grande Vitória. Então, se receber um WhatsApp dizendo que é do Detran, não acredite, porque o Detran não vai mandar o WhatsApp para ninguém, né, diretor-geral? Não é essa forma que o Detran se comunica com o seu público. Lembrando que esse caso, né, toda essa história, essas investigações estão sendo feitas pela Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos. Ingrid e George, volto com vocês. Obrigada, Luciano. Fica aí o alerta, né? Cuidado nesse mundo de fake news, né, George? Exatamente. Olha, vamos mostrar agora o flagrante de um bandido contorcionista. Ele se abaixa e estica para ter acesso a um condomínio em Itapuã, Vila Velha. O alvo são as bicicletas. Ele e o parceiro parecem tão acostumados com o crime que não têm dificuldade para agir. E esse é um dos problemas de insegurança que incomodam a comunidade.
No vídeo, 2 homens caminham por uma calçada em atitude suspeita. Eles já sabem em qual prédio vão agir. Os bandidos forçam o portão da garagem. Um deles passa bem espremidinho por baixo e não é que consegue entrar. O outro fica do lado de fora. O bandido que entrou consegue pegar 2 bicicletas. Ele ainda tem o trabalho de fechar o portão. Mas antes de ir embora, o cara de pau entra novamente na garagem e, pasmem, furta a 3ª bicicleta. Um vai embora pedalando uma bike e o outro leva as 2. Em outro local, bem em frente a um prédio, um homem que não levantava suspeita passa. Ele retorna, vê uma bicicleta presa a uma árvore e decide furtá-la. O homem não tem dificuldade nenhuma, pega a bike e vai embora pedalando tranquilamente. Os flagrantes que você acabou de assistir aconteceram aqui em Itapuã, Vila Velha. A insegurança nos condomínios também está nas ruas. Assaltos e pequenos furtos. Seu José amarrou a bike próximo ao laboratório onde foi fazer exames. Ao voltar para pegar a bicicleta... Chego, só encontro o cadeado no chão. Aí pegaram e cortaram o cadeado em 3 partes. Nas ruas transversais, assim, a gente passa um pouquinho de aperto, a gente tem medo, dependendo do horário. Por causa de assalto, celular, né? Celular principalmente, você não pode ficar andando na rua de celular. Eu não ando. O líder comunitário relata que os pequenos furtos acontecem à luz do dia. Moradores de rua que costumam ficar na praça do bairro dificultam a venda no comércio. A comunidade tem buscado diálogo com o poder público, mas sem solução. Tem muita conversa e pouca ação, né? As coisas estão muito no papel, muito na estatística. Itapuã a gente não vê muitas viaturas passando e a gente também não vê muito trabalho aí da ação social de uma forma efetiva para ajudar a gente com o problema dos moradores de rua. Não, incrível é a rapidez que eles agem, né? Incrível. E o contorcionismo ali, nossa, é assustador mesmo. E esse ataque ali na região é muito comum, a gente já mostrou várias vezes isso também no centro de Vila Velha. Olha, a Polícia Militar disse que reforçou o policiamento com operações de saturação em toda a Grande Vitória, principalmente em regiões onde existem polos comerciais, como no bairro Itapuã. E reforça que é muito importante que uma viatura seja acionada pelo 190 sempre que houver suspeita ou crime em andamento. Os alunos vão para a escola, mas assistem às aulas numa igreja. Isso acontece no bairro Planalto, em Vila Velha. O colégio está em reforma, mas as obras já se arrastam há 8 meses. Os pais estão preocupados porque as crianças precisam se deslocar de um lado para o outro pelo menos 4 vezes por dia. E nesse vai e vem, acabam ficando expostas aos perigos da rua. A obra era para ter sido concluída em 45 dias, mas 8 meses depois continua trazendo mais transtornos do que benefícios para os alunos da Escola Estadual Dante Michelini, localizada no bairro Planalto, em Vila Velha. Segundo esse pai, membro do conselho da escola, os trabalhos começaram depois que alunos de 2 turmas de outra escola foram transferidos para o colégio. O cenário aqui nessa escola era bastante tranquilo, até uma decisão do governo, da Secretaria de Educação, de trazer essas crianças para estudarem aqui. Como que isso começou? A escola Galdino, ela mudou o módulo de ensino dela, ela saiu de escola regular para a escola integral, tempo integral. Isso aí acabou o quê? Fechando essas vagas lá do 3º e 5º ano e abrindo essas vagas aqui no Dante Michelini, para o 3º e 5º ano. E sabendo que não tinha essas salas aqui para poder estar abrigando essas crianças aqui para estudarem. Sem ter onde estudar, os alunos foram parar nesta igreja, que fica atrás da escola. Um local improvisado que, para piorar, não conta com um só centavo do Estado para receber as crianças. O que nós gostaríamos que acontecesse? Que mudasse essa história, Mudasse porque são praticamente 8 meses, dessa obra. As crianças estão sendo massacradas com isso porque precisam enfrentar sol, chuva, animais no meio da rua e fora também o risco de serem abordadas, sendo que essa escola já foi vítima de tarado na porta da escola, fazendo cenas de masturbação, obscenas e mostrando as suas genitálias para as crianças. Hoje, falta apenas o acabamento para terminar a obra.
Mas coisas que parecem simples, como a instalação elétrica e a colocação dos quadros e das carteiras, fazem com que o caminho dos estudos, aquele que pode mudar o futuro de uma nação, se torne ainda mais difícil de fazer. Todos os dias, esse é o percurso que os alunos e professores precisam fazer. Eles saem aqui dessa esquina e depois percorrem toda essa rua até chegar à igreja, onde as 2 salas de aula foram improvisadas. A caminhada dura 5 minutos, mas quando chegam aqui, os problemas não acabam. É que toda vez que dá o horário do recreio, eles precisam fazer novamente o percurso e aí correr todos os riscos que a rua pode trazer. As crianças, elas chegam aqui ao meio-dia, fazem a fila dentro do pátio da escola, depois tem uma professora, que é a professora que vai dar aula naquele dia, e uma coordenadora. Vão com eles. Tem vezes que a coordenadora vai, tem vezes que não. Vai uma professora só ou um professor, andam com as meninas nessa distância todinha, levam para lá, na hora do recreio retornam com eles, eles merendam, depois voltam de novo, na hora da saída fazem o mesmo percurso. Há 2 dias, a Secretaria Estadual de Educação deu a primeira resposta sobre o questionamento dos pais. Segundo eles, ela prometeu terminar a obra em até 3 meses. Promessa difícil de acreditar para quem vem há um bom tempo tentando estabelecer uma conversa com a SEDU. As crianças correm risco de ser atropelada, correm riscos de ser assaltado, porque aqui em cima não tem segurança nenhuma. A gente vê casos diretos de pessoas sendo assaltadas em pleno meio-dia. Então, assim, nós queremos uma resposta mais rápida impossível. Pois é, a resposta. A Secretaria Estadual de Educação disse que as obras começaram em março, mas durante os trabalhos foram identificados diversos problemas, como a falta de material e de mão de obra, problemas com a qualidade dos serviços e também atraso na entrega. Disse que a empresa responsável foi notificada, pode ser multada e ficar proibida de participar de licitações públicas por 2 anos. O processo ainda está em andamento. Completou dizendo que uma nova empresa está sendo contratada para retomar os serviços ainda este mês. As obras devem ser finalizadas até o final do ano. Motorista morre em acidente na BR-101 Norte. Foi ontem à tarde, na divisa entre Ibiraçu e Fundão. O motorista seguia no sentido Vitória quando perdeu o controle da carreta que transportava barro e capotou as margens da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal ainda investiga as causas do acidente, principalmente o que teria levado o motorista a perder o controle do veículo. Não houve interdição das pistas. E agora a gente fala sobre as ações da PM no bairro São Benedito e bairro da Penha. Ontem à noite teve operação de motos e carros, todos eles foram abordados. O objetivo era encontrar foragidos e armas. O reforço nas abordagens acontece depois que bandidos foram flagrados por câmeras de segurança circulando pelo bairro São Benedito fortemente armados. As imagens chocam pela quantidade de criminosos no meio da população de bem. Depois do flagrante, a Secretaria de Segurança Pública disse que vai instalar uma base móvel da PM no bairro que vai funcionar 24 horas por dia. A maioria dos bandidos que aparecem nas imagens armados já foram presos várias vezes e soltos por decisão da Justiça. Agora prepare-se, porque é assustador. As moscas estão fora de controle. Não adianta veneno, raquetadas, elas invadiram o bairro Jabaeté, em Vila Velha. O motivo do desespero dos moradores do bairro Jabaeté, em Vila Velha, chegou pelo WhatsApp da redação. As imagens mostram bem o que eles têm passado nos últimos dias, desde que a região foi invadida por moscas. Na casa da Eliane existe um verdadeiro arsenal contra os insetos. Mas nem veneno nem raquete tem dado conta da infestação. Mesmo assim, a gente fica tropeçando nelas dentro de casa. Eu tenho que ter o veneno, tem que ter a raquete, tem que ter tudo, porque com mesmo um minuto que eu abro a janela para falar com um vizinho, cumprimentar alguém, elas entram. Mesmo trancada dentro de casa, a família tem dificuldade até para comer. Eu, por exemplo, não estou conseguindo me alimentar. Anteontem eu fiquei sem almoço e sem janta. Ontem eu consegui almoçar porque eu fechei a casa toda e mantive fechada até no horário do almoço. Mas quando eu abri a casa,
Foi invadida por moscas. Muitos colocaram tela na janela porque não estão conseguindo viver. Acorda às 6 horas da manhã já com a mosca zoando no seu ouvido. O líder comunitário afirma que o principal problema é a falta de conscientização dos próprios moradores com relação ao descarte de lixo. Nós temos o segunda, quarta e sexta que passa o caminhão de lixo fazendo a coleta. Tem pessoas que o caminhão de lixo acaba de passar e eles vão colocar o lixo no local. Então tudo isso contribui para a geração de mosquito, de moscas e ratos. O povo tem que conscientizar que nós temos que contribuir também com o poder público. Não é porque nós pagamos a taxa de lixo, a taxa de esgoto, é que nós deixamos a desejar. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas, pelo que nossa equipe pôde observar, o estado da Rua Cássia e redondezas, onde as moscas estão fazendo a festa, é de conservação e limpeza por parte dos moradores. Não adianta, lixo a gente tem, não tem como não ter lixo dentro de casa. O lixo não passa todos os dias. Então a gente tem que aglomerar lixo, querendo ou não, tem que esperar o dia do lixo passar, entendeu? A gente está tentando todos os meios para afastar as moscas, mas está difícil. Na casa desse outro morador dá para se ter uma noção melhor do tamanho do incômodo. É mosca no chão, no teto, sobre os armários. Com a comida, então, todo o cuidado é pouco. Tanto é que lá em casa vai ser uma preocupação de limpar a casa o tempo todo. Não é normal essa quantidade de mosca que está aqui agora. A ouvidoria joga para a zoonose para a ouvidoria e ninguém faz nada. Então é algo que precisa ser avaliado aqui na comunidade, que nós não sabemos por onde começar. O número de moscas aqui na região aumentou de forma descontrolada há cerca de uma semana. Os moradores não têm certeza exata do que está acontecendo, mas têm alguns palpites. Os principais problemas que teriam relação com a infestação de moscas, pelo menos na Rua Cássia, seria o esgoto, que não tem vazão, a grande quantidade de animais nas ruas e o descarte incorreto de lixo. Os esgotos estão todos ali, não está descendo. Quando chove, qualquer chuvinha, o esgoto entra para dentro das nossas casas. O certo da caixinha é não ter esgoto ali, é ter vazão. E não está tendo, a maioria não está tendo vazão. Precisa acontecer um socorro, né? Um socorro urgente. É um socorro urgente, sem condições. O que vimos é de fato nojento e assustador. Olha, pelo menos a prefeitura prometeu mandar técnicos ao local para ver de perto essa situação que é realmente nojenta isso. Olha, uma doença que afeta o cérebro e provoca a perda do controle dos movimentos. O Parkinson costuma aparecer em pessoas com mais de 60 anos, mas também pode surgir precocemente. Um dos principais sinais da doença é a tremedeira. Quem sofre com o mal de Parkinson tem dificuldade para fazer atividades comuns do dia a dia. Até tomar um copo de água é um desafio. Assunto do Fala Doutor. Um tremor involuntário que acompanha Irã há 11 anos. Aos 42, ele foi diagnosticado com Parkinson. Hoje, o ex-empresário está com 53 anos. Tudo começou quando o polegar direito dele mexeu sem que ele quisesse. Após exames, a doença foi diagnosticada. O céu caiu na minha cabeça. Foi a pior coisa que eu tive. Eu chorei muito, procurei me estabilizar, mas não consegui. Até com 8 anos de Parkinson, não aceitei o Parkinson. A doença está relacionada às mudanças no sistema nervoso central dos pacientes, como explica este médico que é especialista em Parkinson. A doença de Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa, ela é uma doença progressiva e incurável. Ao longo do tempo vão acontecendo modificações no sistema nervoso dos pacientes e aí a doença ela vai se manifestando de forma gradual. O Parkinson foi um divisor de águas na vida de Irã. Um homem produtivo deu lugar a um paciente com limitações, mudanças até nas pequenas coisas. Eu deixei de fazer muita coisa que antes eu fazia. Por exemplo, jogar bola. O equilíbrio não permite, né? Mas eu mergulho. Então eu faço mergulho e isso me ajuda muito na minha musculação. Serviços pequenos de casa, como para muitas pessoas é insignificante, como lavar um prato ou um copo, para mim é difícil. Mas como esta doença atinge o paciente? Pessoas que têm prisão de ventre, constipação, que têm sonhos vívidos, pesadelos durante o sonho e se movimentam bruscamente durante o sonho, ou que têm dificuldade em perceber cheiros, essas podem ser manifestações
prodrômicas, que começam antes do sintoma motor que permite que a gente faça o diagnóstico. Mas quando a gente junta e acompanha as pessoas que têm essas características, há uma chance maior de que a doença apareça depois de algum tempo. E aí a gente estima 10, 20 anos para isso chegar. Geralmente, o Parkinson atinge quem tem mais de 60 anos, só que nem sempre isso é assim. Não é tão raro para o neurologista especializado encontrar pacientes com essa doença de Parkinson por volta dos 30, 40 anos. Não é o mais comum de acontecer, mas existem pessoas que manifestam os sintomas muito precocemente. O Parkinson é uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle. E a proximidade do equilíbrio do corpo vem por meio do tratamento. A medicação e a fisioterapia são caminhos que podem ser eficazes, que podem dar certo. Mesmo com os movimentos de tremores involuntários, Irã sofre com a ignorância e o preconceito. Eu estive num determinado banco, eu peguei minha senha de prioridade. Quando eu cheguei no caixa, o caixa perguntou para mim que eu tinha pego a senha errada, que eu deveria voltar e pegar a senha normal. Como será o futuro com a doença? Irã não pensa nisso. Depois que aceitou o Parkinson, passou a viver um dia de cada vez. O médico também explica que nem todo mundo que tem prisão de ventre, dificuldade para sentir cheiro ou pesadelo terá Parkinson. Mesmo assim, é sempre interessante procurar um especialista e investigar. A doença não tem cura, mas tem tratamento. Véspera de feriado com ótimas vagas de emprego para você. São chances para almoxarife, analista financeiro, assistente de RH, auxiliar de carga, eletricista, caixa, gerente de loja, faturista, porteiro e supervisor de loja. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Vamos falar agora de problemas em condomínios. Os moradores de um prédio estão indignados porque uma obra foi feita sem a autorização deles. O Conexão Justiça mostra o que pode ser feito e se a obra foi regularizada de forma irregular. Pode até ser demolida, hein? O que seria útil trouxe muita dor de cabeça para quem mora nesse condomínio em Jardim Camburi, Vitória. É que, segundo os moradores, a síndica fez essa obra para uma rampa de acesso por conta própria, sem consultá-los. Falamos com ela que nós não concordávamos com o projeto, não só porque não havia sido levado à discussão dos condomínios em assembleia, como nós não concordávamos com o projeto em si, a forma com que ocorreria a obra. Isso não foi aprovado e nem discutido em assembleia, porque nós temos oportunidade de fazê-la em locais melhores e com muito mais qualidade, com muito mais eficiência do que na porta da nossa garagem. O serviço trouxe e vai trazer prejuízos para muitos. O acesso a cadeirante está curto. A hora que colocarem os guarda-corpo, vai ficar mais curto ainda. Hoje, por exemplo, o bombeiro exige pelo menos no mínimo 4 metros para poder entrar um caminhão. Se tivermos um incêndio no fundo, não passa um caminhão, o prédio vai pegar fogo. Um carro está saindo, a criança pega, ela pode ser atropelada vindo de lá para cá, porque nós estamos com uma visão cega do lado esquerdo. Os moradores chegaram a chamar a polícia e registraram um boletim de ocorrência, mas a síndica tocou a obra. Olha, os moradores precisam ser consultados sobre a realização de obras como essa no condomínio. O síndico não pode agir por conta própria, não. Não é porque ele é o gerente, ele pode fazer tudo que der na cabeça dele, não. Principalmente obras. Obras são reformas que o síndico ele tem que dar conhecimento aos moradores, porque envolve obstáculos no prédio, envolve orçamento. Os moradores podem formar uma comissão para analisar a obra. Ver o custo dela, se essa obra foi feita de forma irregular, se essa obra não foi de
um valor exagerado. Então, os moradores têm todo o direito de exigir da síndica que preste conta dessa obra que ela realizou no prédio. Se essa obra ela tiver irregular ou tiver obstaculando passagem ou foi feito a toque de caixa, pode até decidir em demolir a obra. É bom lembrar que o síndico do condomínio possui responsabilidades, como a contratação de um seguro para a parte comum do prédio, por exemplo. Se as descumprir, pode responder até criminalmente. Se um portão da garagem cai em cima de uma pessoa, o síndico ele pode acionar o seguro para reparar esse tipo de coisa. Agora, se o síndico ele não fez o seguro, ele pode ser responsabilizado pessoalmente por esses danos, seja civil ou criminalmente. Isso é seríssimo, né? Afinal de contas, o síndico tem muitas responsabilidades no condomínio. E como vimos na reportagem, os moradores podem se reunir para contestar a gestão dele. E você também tem dúvidas sobre os seus direitos? Mande pra gente no conexãojustiçatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook, Marcele Altoé Oficial. Quinta-feira, 11 de outubro. Vamos juntos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Comportamento é o que mais tira a chance de emprego de jovens. Aqui na foto principal, perdi 50 quilos sem cirurgia. Sai a primeira pesquisa do segundo turno, Bolsonaro 58% e Haddad 42%. Pai envenena filho para reatar casamento, diz delegado. Bandido flagrado ostentando armas já foi preso 14 vezes. E ainda é destaque no jornal A Tribuna desta quinta-feira. Flamengo vende Paquetá por 160 milhões de reais. Festa com R$500 em compras. E no caderno sobre rodas, carros com preços mais em conta. A seguir, traficante é detido com pistolas estrangeiras em Cariacica. Nós voltamos rapidinho, agora 12h29. Traficante é detido com pistolas estrangeiras em Cariacica. Glebson Guidotti foi preso com 4 armas e muita munição. Entre elas, uma pistola 380 israelense, uma 9mm turca e outra americana. Aos 29 anos, Glebson tem 11 passagens pela polícia e responde por 2 homicídios. Ele tinha fugido há 2 meses do presídio de Colatina. O jovem era um dos traficantes mais procurados de Aracruz. E a gente fica por aqui, mas amanhã, feriado, estaremos te esperando com as principais notícias e a mesma alegria e carinho de sempre. Beijo e até lá. Eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem ela, Débora, bem primavera, né? A Débora Moraes. Gente, hoje ela está um arraso, assim, sabe aquele macacão impecável? Olha, amei. Vai daí, Débora.